Agora, os artistas, de maneira geral, sem aspas, os artistas estão... Está nítido para eles aquilo que está acontecendo. Teve um determinado roteiro que ele disse que os atores não queriam fazer, não queriam filmar. Mas por quê? Não, porque eles estão com medo de serem taxados de preconceituosos. Mas por quê? Porque não era nada. Chama alguém de negro para você ver o que é. Pois é. Chama alguém de viado para ver. Pois é. Então, esse tipo de situação vai impondo uma censura, quer queira ou quer não. Existe esse conceito que alguns propagam equivocadamente, dizendo que a censura tem que partir do Estado. Mentira. Você, quando não consegue escrever, publicar, atuar, enfim, produzir determinado conteúdo que tenha, porventura, um valor artístico considerável, mas pelo fato do tema desagradar certos setores, isso é uma censura. Mesmo que ninguém jamais levante a voz. É uma quando você se autocensura. impõe, é pior, é a mais violenta. Que é a pior de todas. Agora, você diz que tem poucos amigos que são artistas. Né? Seria de se esperar que você, homem público, né, produzindo comentários irônicos, sendo aplaudido por pessoas que você não faz ideia de que moram e o que elas fazem da vida, mas que elas gozam do teu jeito de dizer as coisas, deveria ser, pelo menos, aplaudido por essa gente de esquerda. Porque você rompe com o status quo. E romper com o status quo era uma das premissas da esquerda antiga. Eu fui de esquerda. Eu também. Dois otários. Barbaridade. Eu votei no Lula, né, lá no começo. Lá. Hoje eu posso dizer, não, porra, era por causa do Maluf. Mais ou menos. A ideia de ter um operário honesto, simples. Né? Outro dia eu estava me lembrando de um rei, de um agricultor em Roma, que foi, de alguma forma, jungido, trazido para a liderança do exército romano numa guerra, e ele conseguiu ganhar a guerra. E depois de terminada a guerra, ele volta para o arado. Eu acho que eu estava esperando isso, que o operário voltasse ao torno depois de consertar o Brasil. Era uma coisa, idealmente falando, semelhante eu esqueci o nome do autor do livro, mas daquele livro horrível, soviético, Assim Foi Temperado o Aço. Opa. Lembra? Eu não li isso. Eu não lembro o nome do cara, mas o cara se passa ali antes de 17 e depois de 17 ele fala. Tem um momento que ele está conversando com uma pessoa e a pessoa pergunta: o que você vai fazer depois que acabar a Guerra Civil? A Guerra Civil que sucedeu 17. Ele fala: eu vou voltar a trabalhar na fábrica. É uma maneira como se idealiza, né? É um grande modelo, né? Quando a gente acredita nisso, aí cai nisso. Aí cai na real. Nós fomos muito enganados, né? O nosso ex-presidente, Lula da Silva. Pois é, rapaz. Você vê, nada que aconteça é capaz de desfazer essa idolatria que certas pessoas têm. É um troço duro. É um cagalhão que já está ao sol tanto tempo que ele já se tornou um rochedo duro. Exato. Então não adianta, porque a gente estava falando agora há pouco sobre a questão de repetir frases feitas, e uma delas, dentro desse contexto do Lula, é de dizer que não tem provas, né, o processo. Quem leu? Teve debate, gente que estava debatendo, inclusive. Um sindicalista que debatendo com o Kim do MBL, o cara disse: eu não li a sentença toda, mas eu sei que não tem provas. Sei, mas sei.
Ele sabe. Pô. Ele Aí sabe. me perguntaram, você leu? Eu disse, eu não vou ler porra nenhuma, você tem esse 200... Eu tenho um monte de livro em casa para ler. Vou perder meu tempo lendo essa porra. Parto do pressuposto Que alguém o tenha ato foi lido. válido. Até porque foi mantida pelo TRF. Diversos juízes. Exato. 2 vezes. Exato. Eu não vou me dar o trabalho agora. Se eu quiser me aprofundar para dizer se há ou não há, eu vou ter que ter responsabilidade de estudar o conteúdo. Você acha hoje que ele é tão importante quanto ele foi? Ou ele pode vir a ser? Olha, um fato que não pode ser desconsiderado, eu não sei se as pesquisas estão em todo corretas, mas que ele tem um peso dentro do cenário político, isso é fato. Então isso gera esse tipo de situação, porque do ponto de vista legal, de dizer que o sujeito que foi condenado em 2 instâncias... Ele pode ser candidato? Não. Você imagina se ganha sujeito com condenação criminal, réu em mais uma série de processos, vai nomear o ministro da Mais Justiça? 5 processos. Pois é. Aí ele vai nomear o ministro da Justiça, é razoável isso? Não dá. Você vê que antigamente se dizia muito isso e costumava se levar mais a sério, quando se falava do direito administrativo, e dizia que o gestor público tem que ser igual a mulher de César. Lembra disso? Lembro. Pois é, então pelo princípio da moralidade, que é o que invoca essa analogia com a mulher de César, o sujeito que é réu, se fosse acusado, Já era grave. tem país que é inadmissível. O cara é acusado, ele já renuncia. Aqui não, o cara insiste. É um japonês Condenado. suicida. Pois é. E o discurso é sempre o mesmo. Vê agora o cara lá de Minas, foi preso hoje, escutei a declaração dele, ele disse, mas eu sou inocente, a sentença é injusta. Sempre é assim. Porque isso reflete a mesma mentalidade do vagabundo, do homicida, do ladrão, que coloca a culpa sempre no elemento que está externo a ele. O título desse livro que foi publicado recentemente, do Theodore Dayapo, A Faca Entrou. Porque é a faca que conduz a mão. O sujeito não tem responsabilidade. Então vai desde o vagabundo ali que... Prende a faca. Pois é. E o sujeito que está lá cometendo o crime de colarinho branco, ele reflete essa mesma mentalidade. Porque ele acha que está sendo injustiçado, não quer arcar com o ônus da sua própria ação. Aquele gesto do preso, reivindicando, fazendo assim com a mãozinha quando chega lá uma câmera, reflete a mentalidade permissiva da nossa sociedade. É um fato. Quando se fala de pena, sempre se diz que é para reeducar, ressocializar. Agora, Chama de como é que você vai reeducando. ressocializar um Sérgio Cabral, bicho? Que você pegar um sujeito Você não ali... entendeu? É que ele vai arranjar outra sociedade criminosa. Pois é. Porque é diferente pegar um cara que estava ali no contexto da criminalidade, cresceu naquele meio, acabou se envolvendo, enfim. Existe uma diferença de um sujeito que ocupou a chefia do executivo de um dos maiores estados do país. E que praticou desde o primeiro dia, de forma continuada, o crime. Nas Então suas diversas feições. faz sentido, dentro desse contexto, falar em ressocialização. Ele não sabia que era crime. O que era isso? Não. É cleptomaníaco para estar roubando dinheiro do erário sistematicamente. Todo dia eu tinha a impressão que ele saía lá do palácio para ir para casa, parava no meio no meio do caminho, comprava pão, comprava um anel de ouro para a mulher. Parece que era isso. Escuta, você tem essa visão política, você tem esse sentido de realidade de um cara que viveu pensando nisso. O que você fala não é produto de uma maceração intelectual de curto prazo. Você vem de muito tempo de reflexão sobre essas coisas. Eu falo isso imaginando que a tua ironia venha exatamente do conhecimento das coisas para transformá-las em elemento de gozação para cortar a consciência das pessoas. É isso que você faz? O que eu estou perguntando, enfim, é que
Como é que você pode ter respeitabilidade sendo um humorista, como eles chamam? Olha, eu não me acostumei com esse termo, humorista. Eu acho muito estranho quando... E qual seria eu odeio esse nome. Então, qual seria a designação mais apropriada? Então, você vê que algumas coisas que a gente faz na vida botam a gente em umas situações, às vezes, constrangedoras, né? Eu estou te deixando... Não, agora não. Vou dar um exemplo. Porque aí minha mulher falou lá pro pessoal, toda orgulhosa, não, que a Manuel agora fechou um contrato com a editora Record. Sei. Aí os caras, tu escreve o quê? Aí eu tenho que classificar de alguma coisa, eu escrevo crônica. Pronto, é cronista, tá, beleza. Cronista é mais digno. Quer dizer, não humorista, pô. Você é um... Então, vamos acrescentar, para clarificar um pouco esse... Precisa qualificar esse cronista, porque tem cronista social, cronista... Tem cronista o quê? Como é que você diria? Com pretensões de literatura. Inclusive, eu escrevo para uma revista na Flórida e é uma pegada mais diferente dessa que eu publico no site Corriqueiramente, que são meio contos, meio crônicas e coisa e tal, e é numa pegada que eu gosto, eu particularmente acho interessante, tenho que achar, senão se eu achasse uma bosta eu não ia ter nem coragem de publicar. Mas o pessoal lá curte. Inclusive, ano passado tem um prêmio lá que é dado para o pessoal da imprensa que publica lá para a comunidade brasileira, aquela coisa toda, e na categoria que eu fui indicado eu ganhei. Da Associação Brasileira de Imprensa Internacional. Você já pode fugir daqui e arranjar um emprego lá. Nem tanto, mas eu já posso dizer que fui premiado nos Estados Unidos. Né? Já posso ir com isso no currículo. Porque o que eu posso fazer dentro da minha pequena possibilidade é descer o pau em todo mundo. Fez. A história não está... Agora você está se exercendo com um extremo sucesso. As pessoas te amam. E eu já confessei aqui. Tenho minhas dúvidas. Não, deixa de frescura. Pernambucano. Você é pernambucano? Não. Porra, então eu errei. Eu cresci na Paraíba e moro em Natal desde os 20 anos. Agora, esses caras lá do Norte e Nordeste, por que eles são tão filhos da puta? Me explica. Mas é um padrão nacional. Não é um padrão nacional. Não, eu acho que é uma questão de federalismo. Né? Dá direito a uma porção de estados, ter uma porção de representantes representando gente pobre, miserável. Quando eu penso que aquela senhora Sarney vai se candidatar pela 5ª vez, me permita, puta que pariu, pela 5ª vez. Joselito, a tua popularidade alcança o éter. E o número de pessoas que falam de você é fantasticamente grande. Joselito. Mito. Toda vez que eu chego no aeroporto... Ali, tá? Bolsonaro tá junto. Tá querendo ficar na minha aba. Agora, uma das perguntas que as pessoas fazem... minha mulher mandou perguntar isso. Tem que obedecer. Quando é que você vai se candidatar à presidência da República? Rapaz, olha, se eu falar, você não acredita. Acredito tudo de você. Então, porque quando estavam falando o negócio aí da possibilidade de haver eleição indireta para presidente da República, teve gente que falou, rapaz, vai para ficar tirando onda no debate. Bom, não vou jogar minha reputação no ralo desse jeito. No caso, não seria a reputação, seria a tua putação. Minha putação, exatamente. A outra pergunta cretina é se você já trabalhou numa carvoaria. Que cacete é isso? Não, na carvoaria não, mas na construção civil já. És um operário? Ex-operário? Exato. Sem muita qualificação, né? Tá? Então você carregava as pesos. Então, O que você fazia? servente de pedreiro. Porra, nem pedreiro você era. Nem não cheguei nesse patamar. Tive que sair antes para voltar para a escola. Porra, entenderam? Ele e o
nosso ínclito ex-presidente saíram da merda e conseguiram chegar nesta altitude de Já pode opinião. fazer o Joselito, filho do Brasil, né? Seria bom. Eu gostaria que você fizesse uma coisa dessa. Pelo menos seria o filho do Brasil. O outro já não garanto. Filho de quem que é? Da puta, da parte do filho. 2 filhos. Eu também já trabalhei com corpo. Trabalhei 1 ano em kibbutz em Israel. Tratorando, levando peso, tá? E foi possivelmente uma das épocas mais bonitas da minha vida, trabalhar com o corpo. Acho que tem uma coisa no trabalhar com o corpo que te traz uma satisfação, uma carga de serotonina muito grande. Você sentiu isso também? É totalmente diferente do trabalho intelectual. Você sentar, você redigir, a sensação é outra. Vez por outra, eu participo de alguns eventos, dando palestras e coisa e tal. E, às vezes, eu passo o dia inteiro ali falando, e é um trabalho físico, requer muito do físico. E você chega no fim do dia com a sensação de satisfação, que é uma coisa impressionante. Você teve troca, né? Você deu coisas e recebeu coisas. A palestra sempre tem uma ida e volta. Exato. Exatamente. Eu amei te entrevistar. Não foi entrevista, não. Com papo. Conversa de irmão. Eu gostei muito. Eu também. E nós vamos terminar com um beijo homossexual. Ai. Tchau, gentalha.